Vamos orar. Pai, mais uma vez nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra nessa noite, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito, que habita em nós e que está nesse lugar, venha iluminar o nosso entendimento, Senhor, para a compreensão daquilo que a Tua palavra quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias no livro de Levíticos, no capítulo 9, e deixem abertas as suas Bíblias no capítulo 9. Aliás, nós vamos trabalhar hoje alguns textos de Levíticos. Levíticos é um texto, acho que talvez a sua grande totalidade de pastores evitam pregar em cima, porque lida muito com ritos, né? E eu sou um cara assim meio teimoso com algumas coisas relacionadas a sempre gostar de pregar em séries, e às vezes pregar em série é uma coisa que um pouco maçante, né? Porque às vezes você fica em cima de um determinado livro e o livro fica em cima trabalhando algum tema central, e você fica às vezes vários domingos ouvindo sobre aquele mesmo tema. E hoje, obviamente, o que eu vou tratar não é muito diferente daquilo que nós já tratamos diversas vezes, naquilo que a gente tem se proposto a ensinar acerca do Evangelho aqui nesse lugar, nessa igreja. Mas o título do que eu vou tratar hoje é Fogo Estranho. Antes de tudo, eu não sou um cessacionista. Para quem não sabe o que é cessacionista, é uma corrente dentro da teologia que não acredita que os dons que Pedro trata nas suas cartas, são para o dia de hoje. Há uma corrente de reformados que dizem que os dons cessaram ali no primeiro século. Quando o último apóstolo morreu, foi para aquela geração apenas, e aquilo não é mais para a igreja a partir deles. Então, todas essas manifestações carismáticas que nós temos hoje na igreja, eles não reconhecem como válidos, né? Entre eles, especialmente, esses de cunho mais, digamos, espirituais, né? Carismáticos, falar em línguas, dom de profecia, e por aí, discernimento de espíritos, e por aí vai. Esses dons não seriam reconhecidos como válidos para os dias de hoje. Então, eu não faço parte dessa corrente que alguns teólogos abraçaram. Eu acho que o argumento que eles utilizam é falho, e, para mim, assim, não tem muita fundamentação aquilo que eles procuram fundamentar e dizer para defender, então, que os dons não são para os dias de hoje, né? A questão de como enxergar o fogo, esse assunto do fogo de Deus, na questão bíblica, tem dividido a igreja desde o surgimento daquilo que nós chamamos de movimento pentecostal, que entende que devemos buscar, invocar sobre nossas vidas o fogo do Espírito Santo, ou o batismo com fogo. Quantos aqui já ouviram acerca disso, né? De você orar e pedindo para que Deus desça fogo, ou te batize com o fogo do Espírito. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem já orou por isso, mas eu fui um desses. Eu já orei, na minha época de sapatinho de fogo, né? Orei muito isso, e pedia para que Deus me batizasse com fogo. Eu já cantei canções, músicas que falavam a respeito disso, sobre a questão, batiza-me com fogo, vem com teu fogo sobre mim. Então, aquilo que eu vou tratar hoje vai adentrar de alguma forma nessa questão de o que implica, afinal, o fogo de Deus. Devemos buscá-lo para a nossa vida? As igrejas ou as teologias que invocam essa questão do fogo do Espírito,
estão cometendo um erro teológico ou de fato isso é uma coisa que a Bíblia nos encoraja para buscarmos para a nossa vida? Então, o contexto daquilo que a gente vai tratar é que estava sendo inaugurado os ritos em Israel. Deus havia falado para Moisés acerca daquilo que ele queria falar ao povo, e especialmente na questão da lei, e agora ia entrar a questão levítica, ou seja, aquilo que envolveria os ritos de sacrifícios, os holocaustos que seriam oferecidos a Deus. E aí é interessante algumas coisas que a gente vai ver aqui hoje acerca disso, ok? Então, lá em Levíticos, abram primeiro lá em Levíticos capítulo 1, no versículo 1, diz assim o texto: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que esse princípio do rito nasce de Deus. Então, é Deus quem chamou. É Deus que fala, olha, aquilo que eu vou revelar agora vem da parte de quem? Da parte dele. Não é uma criação humana. Não é o homem que simplesmente decide criar um tipo de rito, uma forma de cerimônia para Deus. É Deus quem fala, olha, vocês vão fazer algo para mim, e eu vou direcionar vocês como que vocês têm que fazer isso. Certo? No que diz respeito ao culto a ele, é ele que estabelece, então, como que esse culto deveria ser realizado. Lá no versículo 4, diz assim, e porá a mão, está falhando aqui, e porá, e porá a mão sobre a cabeça do animal no holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Eu acho muito interessante esse versículo, porque o que ele está dizendo para mim e para você, é que naquele contexto ali, oi, som, sumiu? Deixa eu trocar de microfone, peraí. Ei, som, ei. Ei, som. Então, o que esse texto está dizendo para mim e para você é que quando aquele homem pegava aquele animal, ele colocava a mão sobre aquele animal, e o texto está dizendo que aquele animal, então, com essa atitude, estava substituindo ele. É como se eu chegasse, colocasse a mão sobre uma ovelha, e aquela ovelha se transformasse no Pipe. Não é mais uma ovelha, um simples animal. Aquele animal agora se transformou na minha pessoa. Essa é a substituição que o texto está propondo. Ok? Então é o seguinte, lá no versículo 5 a 9, então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaço. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, o que aconteceu ali? Qual foi o processo? O processo, primeiro, Deus chama e fala, olha, eu vou ensinar vocês acerca de como tem que ser esse rito. O segundo processo, o animal me substitui. E aí tudo isso acontece com o animal. Esse animal que me substituiu, que está representando o Pipe, é morto, é despedaçado, tudo nele é despedaçado, cortado em pedaços. Lembrem-se, ele está me substituindo. Quem deveria estar passando por todo aquele processo? Eu. E aquele animal está me substituindo e ele está sofrendo a minha morte. Ele está me substituindo naquele altar. E ele está então ali sendo oferecido a Deus no meu lugar, e ele está sendo queimado naquele altar.
Então, a primeira coisa, o animal era morto. Segunda coisa, o sangue do animal era derramado sobre o altar. A pele do animal deveria ser arrancada. O animal deveria ser cortado em pedaços. A cabeça e a gordura do animal também seria colocada sobre o altar. As vísceras e as pernas seriam lavadas com água e colocadas no altar. E, finalmente, tudo isso seria queimado com fogo. Repita, fogo. Fogo. Certo? Fogo sobre aquele animal que estava me substituindo, que havia sido morto, despedaçado. Aquele animal estava recebendo fogo sobre ele. Ok? E o texto diz que o cheiro desse sacrifício subia como aroma agradável ao Senhor. Então, quando eu olho para isso, eu leio esse texto, eu fico pensando, será que Deus gosta de churrasco? Que ideia é essa? Por que Deus se agrada daquele cheiro, daquele animal que substituiu a mim? Por que Deus gosta do cheiro daquele bicho, sendo queimado em sacrifício a Ele? Deus gosta daquele cheiro, meu querido, porque aquele cheiro implicava que o seu juízo estava sendo aplacado por causa daquele sacrifício. Que Deus agora podia olhar para aquele pecador sem o desejo de fulminá-lo, porque a sua justiça já estava queimando aquele animal, ao invés de mim e ao invés de você. Lembre-se, quando eu orei, quando você orou com a mão sobre a cabeça daquele animal, aquele animal se tornou você. E aquele animal agora está morto. Então, a justiça de Deus, trazida sobre aquele animal por meio do fogo, estava sendo aplacada. Então, aquilo subia como um cheiro de justiça realizada. E agora sim, Deus podia olhar para mim com outros olhos, porque não havia mais juízo sobre mim. A gente vai ver isso mais adiante. A outra coisa que o texto fala é que o lugar onde o sacrifício era feito era na frente de um lugar chamado tenda do encontro. Repita comigo, tenda do encontro. Preste atenção nessas palavras. Tenda do encontro. O que isso sugere para você? Que era ali que você tinha um encontro com Deus. Olha só que coisa interessante. Você ora pelo animal, para que ele te substitua. O animal é oferecido diante de Deus. O cheiro daquele sacrifício sobe diante de Deus como aroma suave. E a partir de então, você adentra na tenda do encontro. O processo é esse. Nunca o contrário. Você não chega na tenda do encontro, simplesmente entra lá. Sem passar por esse rito. Lembre-se, no versículo 1, Deus chama e fala, olha, é assim que vai acontecer. Para você chegar na tenda do encontro, para ter um encontro comigo, você precisa passar por esse processo. Primeiro, você tem que morrer. Se você não morrer, alguém tem que morrer no teu lugar. A segunda coisa é que você recebe um juízo da parte de Deus. Ninguém chega na presença de Deus sem passar por um juízo. Se você hoje é um cristão, se você hoje é um crente, alguém que acredita em Jesus, você só é isso porque alguém morreu por você, ou não? Porque alguém já sofreu o juízo no meu e no teu lugar. Então, hoje, se nós estamos dentro da tenda do encontro, tendo algum tipo de relacionamento com Deus, é porque esse animal, que era somente a sombra de Jesus, já veio, já foi sacrificado, crucificado, cuspido, morto diante de Deus, e recebeu diante de Deus o juízo, e a partir dele, por causa dele, desse sacrifício, agora eu tenho encontro todos os dias, o tempo todo, com o meu Criador. E aí o texto continua.
E assim seguem os ritos de sacrifício com ovelhas, cabritos e aves, todas percorrendo o mesmo caminho: substituição, morte do animal e a queima do animal sobre o altar diante da tenda do encontro. Até cereais, bolos, pombinhas, tudo isso, para que Deus aceitasse isso, precisava ser queimado. Não há nenhum tipo de oferta, de sacrifício, qualquer coisa que nós ofereçamos para Deus, que Deus recebe, se não receber primeiro, se aquilo não tiver que morrer. Deus está dizendo para mim, para você o seguinte: lasque-se. Os seus ritos, os meus ritos, o que eu acho, e o que eu determino para a humanidade, para quem quer que seja, aquilo que é bom, aquilo que Deus aceita da minha parte. Não sou eu que determina para Deus como que Ele me recebe, como que Ele me aceita. Aquilo que eu posso fazer ou deixar de fazer para que Ele me ame. Já viu gente estabelecendo para Deus assim? Quantas vezes em evangelismo, eu lá pregando o evangelho para o camarada, e o camarada fala assim: mas eu acho que não precisa de Jesus. Eu acho que qualquer caminho você chega até Deus. Basta você não fazer o mal, você ser uma pessoa boa, que você chega diante de Deus e está tudo certo. E eu dizia para essa pessoa: não. Só tem um jeito de você ir para o céu. Só tem um jeito das suas orações serem ouvidas por Deus. Tem que percorrer o caminho. E o caminho é a cruz. O caminho é Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Quando a gente fala e sai por aí pregando o evangelho, que as pessoas precisam de Jesus, a gente muitas vezes empobrece o evangelho. A gente transforma o evangelho numa coisa muito pequena. E a gente vai entender um pouco nesse texto a grandiosidade disso, a seriedade de tudo isso que Levíticos está revelando para mim e para você. O que implicava a obra redentora de Jesus. E aí lá no capítulo 3, no verso 17... Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. E aqui ele está estabelecendo a questão do sangue. Do porquê, então, que eu e você não podemos, por exemplo, comer carne com sangue, né? Logicamente que não tem como você extrair todo o sangue, né? Está estabelecendo um tipo de animal, a forma como é morto esse animal, que você não podia comer naquele contexto. Por quê? Porque o sangue era a vida. O sangue era a vida. E o sangue, Deus falou: não, você não pode beber o sangue, porque a vida me pertence. O sangue me pertence. Ninguém pode beber, tomar o sangue. O sangue pertence a Deus. No capítulo 4, versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Eu achei muito interessante esse texto. Porque muitas vezes a gente entende que, por exemplo, criança, né? A criança não tem noção do pecado. O cara não sabia que era errado fazer isso, portanto, se ele não sabia que era errado, não há culpa naquilo que você não tem consciência de que aquilo é errado. Então, como é que Deus vai julgar como errado uma pessoa que não sabe que aquilo que ela está fazendo é errado? E aí Deus está falando assim: olha, não interessa o que vocês acham. Não importa se o povo tinha ou não tinha consciência de que aquilo que estava fazendo era errado. Deus está dizendo que eu digo que mesmo sem consciência, se eu faço uma coisa contrária à sua vontade, ainda que eu não tenha consciência dessa vontade, eu estou em pecado. Eu sou culpado do meu erro. O texto fala. Aí lá no versículo 20 do capítulo 4, e fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles, e eles serão perdoados. Aleluia! Aleluia! Aí a gente ouve, eu várias vezes disse isso, né? Que Deus perdoa pecados. Na verdade, Deus não perdoa pecados, meus queridos. Não de modo assim.
Quando a Bíblia fala que se você confessar os teus pecados, você será perdoado? Será perdoado porque você orou e pediu perdão? Isso está solto? Essa informação ela é uma informação teológica solta, simplesmente, no mundo das nossas afirmações acerca de Deus? Não. O texto está dizendo que você é perdoado porque você tem Cristo na sua vida, porque o sacrifício já está na sua vida. Portanto, quando você confessa os teus pecados, é por causa do que Cristo fez que os teus pecados são perdoados. Então, note o seguinte, que Deus perdoa os teus pecados, vírgula. Deus perdoa os teus pecados porque alguém já pagou pelos teus pecados. Deus te perdoou porque Jesus foi lá e subiu na cruz e morreu. Então, esse perdão não é um perdão vazio, lançado assim, simplesmente sem ter um peso e um preço a ser pago por mim e por você. Então, toda vez que eu peco, infelizmente, e provavelmente vocês também, a gente não tem a consciência do peso que isso é. A falta de consciência de que alguém pagou um preço muito alto por aquilo que eu estou fazendo, que eu estou pecando. Mas maravilhosamente o texto está dizendo também uma outra coisa, que está perdoado. O texto fala que uma vez que o sacrifício foi oferecido, e o fogo veio e queimou aquela oferta, eu estou perdoado. Aleluia. E aí esse estou perdoado, também não importa a minha opinião. Se eu percorri o caminho, se eu acho que estou perdoado ou não acho, não importa. Porque Deus está falando que já está perdoado. Vocês estão entendendo? Que não é eu que determino o perdão de Deus. É Deus quem determina a forma como Ele perdoa. E a forma como Ele perdoa é por meio do seu juízo sobre o sacrifício. A forma como Deus perdoa os meus pecados e os teus pecados é em Cristo. É estabelecida em Cristo. Não é o quanto eu acho, deixo de achar que eu estou perdoado. Mas é o quanto que Jesus de fato já morreu por mim. Já deu a sua vida. Já ofereceu o sacrifício por mim e por você. É Ele que estabelece para mim e para a tua vida que nós estamos perdoados. Aleluia. Aleluia. Não tem um dia na minha vida que eu não agradeço a Deus. E a minha oração, olha, se eu esqueço de orar um dia, uma oração eu faço todos os dias. Jesus, obrigado porque você me amou. E porque você me perdoou. Por meio do teu sacrifício. Quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é porque Jesus já morreu por mim e por você. Porque se não fosse Jesus, meus queridos, esse fogo que era para vir nesse animal, viria, adivinha sobre quem? E que um dia virá, adivinha sobre quem? Não é isso que a Bíblia fala? Como será o juízo? Do que é feito o inferno? Do que é feito o Geena? Que a tradução nossa é inferno. Fogo. Então o fogo que era para vir sobre nós, Deus trouxe sobre o sacrifício, que é Cristo. O juízo estava sobre ele. Aquele que não está em Cristo, que procurou por seus meios entrar na tenda, se é que se interessou pela tenda do encontro, porque a grande maioria está pouco se lixando para esse encontro com o Deus vivo. Sábado passado, lá no Jockey Arena, estava tendo um show, e centenas de jovens, na frente da minha casa, ali um som que não dava para ficar nem dentro de casa, e minha esposa é tão sortuda que ela estava com enxaqueca bem no dia. E aí, assim, pensa no Satanás, né? Que estava o troço lá. E aí, isso, assim, ia minha casa, assim, um monte de carro na frente, né, as ruas, todo de redor, assim, e os jovens, assim, passando na frente de casa, assim, as meninas, tudo
seminua, assim, sabe? Aquela coisa ali, entende? Ninguém interessado na tenda do encontro. Está lá, aqui. Não tem animal, não tem substituto, essas pessoas vivem as suas vidas. Mas um dia esse fogo virá. Esse fogo virá. E virá de outra forma. Não sobre o sacrifício, não sobre os animais, porque não terá mais tempo para isso. E aí o fogo virá sobre eles. Aqueles que não tiveram interesse pela tenda do encontro e não percorreram o caminho, o rito para chegar à tenda do encontro. O termo propiciação vem de propiciar, que é tentar obter de alguém sua vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira. Olha que coisa interessante. É isso que o texto está falando. Que o sacrifício propiciaria. Por isso que era chamada aquela tampa, a qual era derramado o sangue, aquela tampa se chamava propiciatório. Por que era propiciatório? Porque aquele sangue derramado sobre o propiciatório propiciava para mim e para você entrar na tenda do encontro. Aleluia. Não é poderoso isso? A revelação de Deus aqui, ó, 1500 anos antes de Cristo, revelando para mim a obra de Cristo na cruz. O que Ele faria por mim e por você. Capítulo 5, versículo 1. Olha que coisa interessante. Se alguém pecar porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Eu acho interessante, né? Porque a Bíblia ela condena o falso testemunho. O que é o falso testemunho? É você falar que você viu uma coisa que você não viu. Né? Isso é o falso testemunho. Isso é o falso testemunho. Você está mentindo, você está inventando uma coisa. O Brasil está virado, né? Está virado, né? Por isso que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com a tal da fake news, né? Cuidado com aquilo que eu e você saímos por aí divulgando, porque a gente pode estar dando um falso testemunho, divulgando uma coisa que não é verdadeira, certo? Mas aqui o texto também está condenando a omissão do testemunho, que é quando eu vejo que algo acontece e eu me omito porque eu não quero me meter. Não quero fazer parte, eu quero lavar as minhas mãos. Capítulo 6, versos 12 e 13. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Quem? Esse que se omitiu de testemunhar. Capítulo 6, versos 12 e 13. Mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Por que não deve ser apagado? Porque era contínuo até Cristo. Necessário que os sacrifícios estivessem sendo oferecidos e o juízo precisava estar sobre aquele sacrifício, porque se aquele fogo se apagasse, o fogo vinha sobre outra pessoa, que seria o povo. Precisava permanecer o fogo sendo aceso até Cristo. Quando chega em Cristo acontece algo poderoso. Quando Cristo morre, o véu é rasgado, o templo no ano 70 é destruído e nunca mais acontece nenhum sacrifício em Israel, até os dias de hoje. Muitos cristãos acreditam que o templo vai ser restaurado, que isso é uma profecia bíblica, que o templo de Israel, que Deus, não é nem os judeus, Deus
por razões que não sabemos dizer por quê, essas pessoas acreditam que Deus vai restaurar o templo lá em Jerusalém, e que novamente no templo em Jerusalém, porque Deus vai restaurar isso, vai haver sacrifício novamente. Em algum momento, essas pessoas se esqueceram da obra na cruz. Por que motivos, por que bolufas de motivos, Deus vai restaurar o templo, meus queridos? Se agora o templo já está aqui, ó. O templo está aqui, ó. É você. Está aqui. Para que ele vai oferecer? Ele vai querer sacrifícios de novos, de animais, se tudo isso é revelado no Novo Testamento, que apontava para Cristo, e que já foi feito. Hebreus fala isso, que aquele sacrifício, ele não tinha só a potencialidade verdadeira de perdoar pecados, mas apontava para Cristo. Por quê? Por isso que o fogo que tinha que estar ali aceso o tempo todo, e o sacrifício precisava ser oferecido o tempo todo. Era todo dia, todo dia. O juízo estava sobre os animais todos os dias. E aí quando vem Cristo, pam, acaba. Não precisa mais de sacrifício. Não tem mais que vir fogo sobre aqueles que creem. Um dia o fogo virá, mas não sobre os que creem. Aleluia. Se você crê em Cristo, descanse na certeza de que você está salvo. Salvo. Não mais debaixo de juízo. Então, todos esses ritos de purificação e todo esse sangue derramado e queimado serve para nos fazer entender a gravidade do nosso pecado e da nossa condição diante de Deus. Você imagina, queridos, quantos animais sendo oferecidos, mortos, por causa do povo. A gente perde um pouco do nosso senso de pecado, porque a gente não faz isso mais. A gente perdeu um pouco o senso de santificação, o senso de gravidade do nosso erro, do nosso pecado. Imagine se todos os dias você tivesse que acordar e matar um animal. Você não, mas provavelmente um sacerdote faria isso. Aí você ia entender. Eu e você entenderíamos a gravidade dos nossos pecados. Lá no capítulo 8, pelo menos 8 vezes, e aí tudo isso que Moisés falou até agora, vai entrar na prática. Olha, agora nós vamos começar, então, tudo isso que eu estou falando para vocês, é a forma como tem que ser. E no capítulo 8, vai ser a praxis disso que ele está falando. Mas durante 8 vezes no capítulo 8, ele fala algo semelhante como, faça como o Senhor lhes ordenou. Não é como vocês querem. Não é como vocês acham. Mas é como o Senhor ordenou. Ele está falando para o povo. Para os sacerdotes. Olha, vamos fazer os ritos. Mas é como o Senhor ordenou. No versículo 4, no versículo 5, 9, 13, 17, 21, 29 e 36. Sempre quando ele explicava como tinha que ser o sacrifício daquele animal, ele falava assim, mas faça como o Senhor ordenou. Falava de outro animal, faça como o Senhor ordenou. Como o Senhor ordenou. Ou seja, Deus não estava perguntando para ninguém e nem pedindo o pitaco de ninguém em relação a isso. Ah, Deus, eu discordo. Não perguntei. É como eu estou falando que tem que ser. Lá nos versículos 33 a 36, acontece o momento da consagração dos sacerdotes. Ele fala assim, ó, não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias. 7 dias os caras tiveram que ficar ali. Até que se completem os dias da ordenação de vocês. Pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Novamente, o que é propiciação? Para que eles tivessem as condições propícias para estar fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer. Novamente, Deus estabeleceu a forma como eu e você temos que servi-lo,
O caminho para que isso aconteça, ele estabeleceu. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram. Aleluia! Se a pessoa se fosse assim hoje, Lucas, você tem que fazer do jeitinho que eu estou mandando, senão você vai morrer. Se a pessoa, se o ministério hoje fosse dessa forma, eu estava ferrado. Hoje, nesse culto aqui, teria uns 40 churrascos acontecendo aqui. Se não fosse Cristo. E aí esses sacerdotes aqui estão vivenciando tudo isso. E eles tinham que fazer exatamente como Deus está falando para eles fazerem. Olha, façam exatamente. Porque se vocês não fizerem exatamente como eu estou falando, vocês vão morrer. Tudo deveria ser feito conforme o Senhor tinha ordenado, para que eles não morressem. Se eles fizessem qualquer coisa fora daquilo que Deus os havia ordenado, o juízo, ao invés de vir sobre o holocausto, viria sobre eles. Interessante isso? É isso que vai acontecer, meus queridos. Com muitos. Não, que Jesus nada. Para que Jesus? Vou chegar eu diante de Deus lá naquele dia. Eu já debati muito com ateus, né? E aí muitos têm essa ilusão de que no dia do juízo final, Deus vai bater um papinho com ele. E aí, Jeová vai sentar numa cadeirinha com aquele ateu ali e vai falar assim, e aí, por que você não creu? Aí os todinhos falam assim, porque eu não tive evidências. Eu não tive evidências suficientes da sua existência. Pensam que realmente Deus vai parar assim para dar uma atenção especial. Mal sabem que naquele dia, a Bíblia fala que aqueles que não creem procurarão se esconder. Gritarão para os montes, caiam sobre nós. Nos cubram. Nos cubram. Eu sempre falo isso para o meu filho. Que eu não quero ir para esse lugar de jeito nenhum. Naquele dia, eu preciso estar em Cristo e você também. Porque aqueles que não estão em Cristo sofrerão o juízo. Então notem, até aqui, que o fogo era de juízo. Naquele contexto, meus queridos, olha só, nenhum do povo de Israel desejaria que aquele fogo viesse sobre ele. Ninguém oraria assim, ou cantaria, vem com o teu fogo sobre mim. Ninguém cantaria esse tipo de coisa. Ou, Deus, me coloco diante do teu altar como oferta e sacrifício. Tem certeza disso? Porque tem uma coisa que acontece com oferta e sacrifício quando está diante do altar. O que acontece? Quantas e quantas vezes eu falei esse tipo de coisa? Senhor, eu me coloco como oferta e sacrifício diante do teu altar. Deus não quer você como oferta e sacrifício, meu querido. Eu e você não temos nem condições de ser oferta e sacrifício. Porque uma coisa que é interessante na Bíblia é que os animais que eram oferecidos eram animais limpos. Não existe sacrifício de animais imundos. Aqueles animais que eram proibidos o consumo, você não chegava um cara lá, oferecia lá um camelo, que era um animal imundo. Não, o animal tinha que ser perfeito. Tinha que ser limpo.
para carregar a tua culpa. Obviamente que esses animais em si não era questão, eles apontavam para Cristo. Porque se não fosse o animal, e o que acontecia com esse animal? Juízo. Se não fosse o animal, seria eu. Eu, com a minha suposta santidade, receberia juízo. O capítulo 9, meus queridos. Então aconteceu ao 8º dia, ou seja, depois daqueles 7 dias que os sacerdotes tinham feito os seus ritos, agora ia começar os ritos do povo. Amém? Então, os ritos dos sacerdotes, os sacerdotes agora estavam na condição de continuar o trabalho, o ministério deles, e agora eles iam exercer esse ministério, começando então os ritos em relação ao povo, de modo geral. E lá no versículo 4, ele fala assim, por causa daquilo que ia acontecer, o texto fala, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Mas olha que coisa interessante. Deus somente a se manifestar a sua glória, porque agora então o povo estava na condição de receber a sua glória. Qual condição que é? De perdoado. Então a glória de Deus se manifesta sobre aqueles que estão perdoados, que passaram pelo processo do sacrifício, que já morreram substitutivamente em Cristo Jesus, que já receberam o juízo em Cristo Jesus, e por causa dele está então liberado. E agora o Senhor pode manifestar a glória dele sobre mim e sobre você. Aí lá no versículo 6, no versículo 5, então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a tenda da congregação, e pôs-se perante o Senhor. E disse Moisés, essa é a coisa que o Senhor ordenou que fizesses, e a glória do Senhor vos aparecerá. Versículo 7. E disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, e faze tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faze expiação por eles, como ordenou o Senhor. Aí lá no versículo 23, na parte final, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Por que aquele povo se alegrou pelo que estava acontecendo? Porque o fogo desceu do céu, e o fogo desceu sobre o holocausto. E o fato do fogo descer sobre o holocausto dizia para todo aquele povo que Deus tinha aceitado aquele sacrifício. E, portanto, verdadeiramente, o povo estava perdoado dos seus pecados. Aleluia. E aí lá no capítulo 10, queridos, para encerrar, no versículo 1, estava tudo legal até aqui. Todo mundo tinha feito como Deus tinha ordenado que fizesse. Olha, faça como eu mandei. Não se meta. Não venha com espontâneo. Não venha com aquilo que você sentiu no teu coração de fazer. Conhece essas coisas? Aí eu senti no coração. Não venha com sentir no coração. Faça como eu mandei você fazer. Eu tive um debate com meu filho sobre vontade e sobre necessidade. Então, vontade. Eu não tenho vontade de vir na igreja. Tenho vontade de ficar em casa. Sabadão, comer uma pizza com a esposa, assistir Netflix. Vontade. Por que eu venho na igreja? Porque se eu sigo a minha vontade, eu não venho. Por que eu venho? Necessidade. Eu preciso vir. Isso é necessidade. Então eu estava falando para ele o seguinte, nossa vida não é dirigida pela nossa vontade. Vontade. Paulo falou o que a respeito da vontade?
A minha vontade de fazer o bem é uma coisa, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Então, se nós seguimos a nossa vontade, a gente só fica na vontade, porque a vontade nos leva geralmente para as coisas contrárias a Deus. Daí, estava tudo legal, o show, tudo certo, e agora a corda vai estourar. Agora o fusível vai queimar. Agora a chave geral do som vai cair. Agora vai chover pedra. Estava indo num show esses dias, tentando ir num show, caiu uma chuva de pedra, estava com a Cátia dentro do carro, Jesus amado. Falei, tá bom, senhor, eu entendi que eu não posso ir em show do mundo. Aí eu fui para casa. Era um show do Satanás, então Deus mandou eu para casa ver um culto lá do André Valadão. Lá. Amém. Então, capítulo 10, verso 1, vai acontecer o seguinte, lá, ó. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Grave bem, o que não lhes ordenara. Até aqui, Moisés falando assim, façam como o Senhor falou para fazer, não invente moda, não venha com espontâneo, não venha com sentir com o coração, não venha com isso, faça o que eu mandei você fazer. E aí eles sentiram no coração. E aí houve um movimento espontâneo ali, eles olharam para aquela religiosidade toda e falaram assim, não, isso é muito religião, isso é religiosidade, para que isso? Vamos aí, vamos sentir no coração, deixa o Espírito Santo nos guiar. Que é a conversinha que a gente inventa, porque daí se você fala alguma coisa contra, ele fala para você assim, não, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mesmo se aquilo que ele está falando que está fazendo no nome do Espírito, seja contrário à palavra do Espírito. Mesmo que se aquilo seja uma heresia, ele fala, não, você está matando o Espírito em mim, ainda que aquele Espírito nele é do Satanás, não é o Espírito Santo. E aí eles falaram isso. E aí eles fazem uma coisa. Nós não precisamos desse fogo que vem do céu. Vamos fazer o nosso foguinho. Vamos fazer o nosso foguinho. Entendemos. O povo se rejubilou quando o fogo do céu veio e a glória de Deus manifestou. E eles viram aquela festa acontecendo. E eles pensaram assim, está aí a chave do sucesso. Está aí a chave da glória. Hoje nós vamos ter o nosso nome glorificado. A gente vai criar fogo. Nós não precisamos obedecer os ritos de Deus para chegar na tenda do encontro. Vamos fazer o nosso foguinho. Fizeram o seu foguinho e tentaram chegar. E aí quando eles chegaram, a Bíblia fala que Deus desceu com o seu fogo. Só que agora não foi sobre o sacrifício. Por quê? Porque eles não fizeram o caminho que Deus falou para fazerem. Seguindo a sua força, a consciência que tinham de si mesmos, de se acharem que podiam se achegar diante de Deus sem a morte, sem que alguém morresse. Alguém vai morrer. Quer se achegar em Deus? Se achegue. Pode se achegar. Mas para se achegar a Deus, meu querido, alguém tem que morrer. E o que aconteceu? Se achegaram, se achegaram. E o que aconteceu? Morreram. Foi isso que aconteceu. Morreram. O texto fala, lá no versículo 2, então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus avisou o tempo todo, não façam isso. Assim será no dia do juízo. Ah, Senhor, mas não tínhamos consciência. Mesmo não tendo consciência, deixa de ser pecado? Não. Só tem um jeito. Cristo. E aí, lá no versículo 3, ele fala assim, serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. A santificação vem dele, é ele quem santifica. E a glória é para ele.
todos os processos que o ser humano tentar para se achegar a Deus é por seu próprio esforço, não é a santificação que vem do Senhor, e isso não glorifica a Deus, glorifica a quem? A mim mesmo. Se eu posso me achegar a Deus pelos meus esforços, pelas coisas que eu faço ou deixo de fazer, pela minha bondade própria, pela minha suposta santidade própria, isso não glorifica a Deus, glorifica a mim. É por isso que tem certas teologias por aí, meus queridos, que não são teologias cristocêntricas, são humanistas. São fundamentadas sobre o esforço humano do homem e não de Deus. Porque o processo para que eu e você sejamos salvos já foi estabelecido por Deus lá naquela cruz. Ensinando para nós a partir de Levítico o que nós temos que fazer, o caminho que nós temos que fazer. Nadab e Abiú não entenderam que é Deus quem santifica o homem e não eles a si mesmos. Que Deus não recebe nada que provenha do homem, sem que ele, e tão somente ele, dê ao homem as condições para oferecê-lo. As condições são que precisa alguém morrer. Por isso, se colocar diante do altar do Senhor e clamar por fogo, é literalmente fazer o que Nadab e Abiú fizeram. Pedir para ser fulminado pela glória e juízo de Deus. Por isso que eu parei de orar isso há muito tempo. Ainda bem que Deus se fez de surdo no dia. Falei, não, filho, você não precisa de fogo sobre você. O fogo já veio lá em Jesus. Mas não fica pedindo muito. Não fica insistindo muito. Talvez muitos questionem, mas eles não tinham consciência de que aquilo era errado. O que importa é a boa intenção dos corações. O problema da igreja hoje, de muitas coisas que acontecem na igreja, é que nós estamos cheios de boas intenções. Cheias de boas intenções teológicas e com pouca fundamentação bíblica. Eu ouvi, queridos, uma entrevista de um pastor de linha pentecostal, um cara questionando realmente algumas coisas, especialmente essa questão do fogo. E ele falou assim, mas você precisa entender, falando para o outro teólogo, você precisa entender que isso funciona, que o povo gosta, que o povo quer fogo, que o povo clama por fogo. O cara tinha consciência de que aquilo era contrário às Escrituras, mas o povo queria. E aí tem toda aquela questão do batismo com fogo. Já falei demais, mas aguenta aí, queridos. Mais 5 minutos, por favor. Tem aquele texto polêmico lá em Mateus 3, dos versos 10 a 12, quando João Batista vê Jesus chegando, e ele fala assim, eu sou aquele que vos batizo com água, mas esse que está vindo ali vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente entende o seguinte, olha aqui, ó, Jesus batizará com fogo a igreja. Então eu oro, olha, Jesus me batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. Só que o contexto ali diz o seguinte, olha só. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O que acontece com a árvore que não produz fruto? Lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele fala o seguinte, no mesmo versículo, eu não pulei nada aqui. Em sua mão, esse que batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vocês estão entendendo? Jesus veio para salvar o seu povo, vos batizando com o Espírito Santo. Aquele que não é do seu povo, ele vai batizar com o quê? Com fogo. O que é fogo? Juízo. Em nenhum lugar da Bíblia, o fogo
é positivo para mim e para você? O fogo é juízo da parte de Deus. Por que eu estou afirmando isso? Porque todos os textos sinóticos de Marcos e de João, sinótico significa que é o mesmo ensino, o mesmo princípio, fala isso que eu estou falando. Lá em Marcos 1,8 diz assim: eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Quem está falando isso? João Batista. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ponto. O texto não fala com fogo. Porque quando Mateus fala com fogo, ele está ligando o fogo ao juízo. Lá em João 1,33, o mesmo texto está dizendo: esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ponto. Ele não fala com fogo. Logo, a igreja, sim, procurar o batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O batismo com fogo, jamais. Porque o batismo com fogo é juízo. Atos 1,5. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. O próprio Jesus falou isso. Mas não foi com fogo. Batizou a igreja com o quê? Com o Espírito Santo. Lá em Atos 11:16, diz assim: e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não fala com fogo. E Atos 2:38, a mesma coisa. Atos 10:47, a mesma coisa. E aí tem uma música que é muito interessante, de uma cantora gospel brasileira, que fala assim: já tomei a minha cruz, aleluia, oh glórias, deixei as coisas velhas para trás, amém, não quero mais viver para mim, amém, está indo tudo bem, está percorrendo o caminho que o Senhor ordenou, sem questionar vou me entregar, aleluia, pronta realmente, me leva mais perto onde o teu coração vai me encontrar, aleluia, revela a tua glória, amém. E daí vem o perigo. Até aqui, maravilha. Dá para ser canonizada. Inserida na Bíblia Sagrada, essa música, essa letra é maravilhosa. E aí, completa, batiza-me com fogo. Não entendeu nada. Até aqui percorreu o caminho do rito da graça. Do sacrifício, morreu, se dispôs, está aqui, veio por meio de Cristo, ponto. Aí falou: Senhor, esquece o teu sacrifício, traz o teu juízo sobre mim. Volto a falar, eu não estou dizendo que essa pessoa tem consciência do que está falando, que se tivesse consciência do que está falando, jamais diria isso, jamais escreveria isso. Deixa de ser errado? Não. Mas não tem consciência disso. É por isso que eu tenho medo quando músico, não teólogo, que mais se dedica à música do que ao conhecimento bíblico, sai por aí fazendo música e letra. Eu tenho medo porque, gente do céu, a gente vê cada coisa sendo cantada. Amém? Não é lindo isso? Saber que foi Ele que estabeleceu, Ele fez todo o processo. Cristo veio, não perguntou nada. Ele, a forma quando eu colocava a mão sobre o animal, e esse animal me substituía, agora eu simplesmente olho para Cristo e Ele me substitui naquela cruz. Aquele juízo que vinha sobre o animal, veio sobre Ele na cruz. E assim como eu era perdoado, quando aquele animal recebia o juízo, eu sou perdoado quando Jesus recebeu o seu juízo. E agora, a tenda do encontro está aqui, e eu tenho esse encontro com Ele. Porque agora Deus enviou do céu o seu Espírito que habita em mim, que é o penhor da herança. Penhor é o quê? Eu recebo esse celular como penhor de que eu tenho uma herança nos céus. Isso aqui é a garantia de que eu tenho um tesouro no céu. Essa garantia é o Espírito Santo, que habita em mim e em você. E aí, Ele vem e me batiza, declarando então
que Jesus de fato ressuscitou. Essa é a evidência de que Jesus está vivo por causa do Espírito Santo que habita em mim e em você. E aí, o fogo ainda está ali, vindo sobre esse mundo todos os dias. Cada um que morre sem Cristo já está recebendo uma espécie de juízo. Ainda não aquele que virá, mas já está recebendo um tipo de juízo, que um dia virá na sua totalidade. E esse juízo será com que elemento? Fogo. Fogo. Que a gente possa sair daqui nessa noite, meus queridos. Primeiro, com o coração muito grato de que nós não estamos mais debaixo desse juízo. E a segunda coisa, com a consciência de que nós temos que pregar o Evangelho. Porque esse juízo virá. Eu pensei que essa pandemia ia dar um jeito na humanidade. Quando começou a pandemia, assim, eu vi assim, a movimentação dos artistas falando para a gente orar. Eu vi a Cláudia Raia falando assim, gente, seja qual for a tua crença, ore, 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 busque o teu Deus aí, mas ore. Porque todo mundo teve um medo, né? A impressão que eu tinha é que a humanidade, as pessoas, as famílias iam ter mais consciência, se cuidar mais. E aí a gente ouve falar que nunca se teve tanto divórcio diante da pandemia. A gente descobriu que a gente não suporta, que a gente não consegue conviver. E aí o índice de suicídio por causa de depressão aumentou. O desespero aumentou. E aí, nada mudou, porque assim que liberou, a Anitta já está aí. Destruindo o mundo. Destruindo a mentalidade de meninas e meninos. Eu estou lendo um livro do David Pearce, chamado Revolutionary. E uma coisa muito interessante que ele fala nesse livro, não sei se é nesse ou no Rock Priest, ele conta a história de que eles foram fazer um show e a promotora do evento falou assim para eles não pregarem o evangelho. Não, você toca, mas não fale. Só toca. Deixa aí as letras por aí falarem. Daí ela falou assim, mas ele questionou, mas por quê? Ah, porque tem gente que não gosta. Ah, então tá. Então assim, por causa dessas pessoas que não gostam, eu não vou falar aquilo que eu creio. Porque as bandas punks que eu toquei na minha vida, querido, todas elas falaram que creem. Vomitavam no microfone aquilo que elas acreditaram. Essas bandas de new metal, death metal, black metal, heavy metal, mesmo aquelas que falam de dragõezinhos e fadas, todas elas falam aquilo que elas acreditam. Todas as bandas falam aquilo que elas acreditam. Essas bandas de hard rock que falam sobre sexualidade, sobre depravação, muitas delas falam aquilo que elas acreditam. Elas estão um pouco se lixando. Quando a Anitta faz uma letra daquela, para a cidade empoderada, ela fala o que ela crê e acabou. Não pede permissão nenhuma. Você e eu fomos chamados para incomodar mesmo o diabo, que se lasque o que esse mundo pensa ou deixe de pensar. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, mas para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A mensagem de Jesus foi legal? Jesus foi um cara legal? Alguém acha que sim? Sai fora. Aquilo irritava ao ponto de o povo abandonar assim, ó. Ele estava ali pregando, daí quando ele foi, começou a pegar pesado o negócio, todo mundo foi embora. E ele olha para os discípulos e fala, se quiserem ir, também podem ir. Não negocio. Não negocio. Vão lá. Prega o evangelho, queridos. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Faça a tua parte, que Deus usará as nossas vidas. E lembre-se, não abandone o rito que o Senhor ordenou. Porque se nós sairmos daqui, só nos resta isso aqui, que é o fogo que virá. Vamos orar.
Senhor, eu te louvo porque o fogo do teu juízo não está mais sobre nós. Eu te louvo porque esse fogo não está aceso para nós. Eu te louvo porque esse lugar chamado inferno, que foi criado para o diabo e os seus anjos, que está lá já aguardando o dia onde todos aqueles que não creram serão lançados, eu te louvo porque nós não pertencemos mais a este lugar. Eu te louvo porque por causa daquilo que Jesus fez na cruz, por causa da presença do teu Espírito em nós, o nosso lar, a nossa casa hoje é o céu. Obrigado porque nós já estamos lá no Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor voltará para nos buscar, para estarmos com o Senhor para sempre. Aleluia e amém. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim e por cada um de nós. Obrigado porque isso não foi estabelecido como algo que dependesse de cada um de nós, mas totalmente e absolutamente do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Em teu nome. Amém. Amém, queridos.